Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo de aritmética, e o assunto é problema de frações. Vamos recordar mais alguns exercícios envolvendo frações. É sempre uma dificuldade para os concursandos, esse assunto de frações. Então vamos recordar um pouquinho. Vamos lá? A questão não é difícil não, mas é interessante a gente fazer. Vou fazer de dois caminhos, inclusive, diferentes, tá certo? Vamos lá, olha só. Um estudante possui R$ 160. Gastou um quarto e depois mais 5/6 do resto. Esse do resto, gente, é fundamental. Muda todo o conceito do problema, tá bom? Quanto ainda lhe sobrou. Vamos lá então, gente, olha só. Quem gasta um quarto de alguma coisa, de alguma quantia, ainda lhe sobra quanto? Se alguém fala em um quarto de alguma coisa, é porque essa alguma coisa é 4/4. Quem gasta 4/4 de uma quantia, ainda lhe sobra quanto? 4/4, que é a unidade, é o total, menos o que ele gastou um quarto, olha quanto sobra para ele. Ainda lhe sobra 3/4. Perfeito? Vamos ver agora o seguinte, o problema fala em 5/6 do resto. Então eu tenho 5/6 dessa sobra 3/4. Tá certo? Então 5/6 do resto será o quê? 5/6 do restante 3/4. Vou simplificar o 3 com o 6, ambos dividindo ambos por 3, não é isso? Eu teria assim, 5/2, não é isso? 5/2 vezes 1/4. Agora multiplico. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 4, 8. 5/8, tá certo? Então, vamos ver então o que ele gastou? Primeiro ele gastou quanto? Ele tinha gasto 1/4. E agora gastou quanto? 5/8, Era os 5/6 do resto. Perfeito? Qual foi o total que ele gastou? É só adicionar 1/4 mais 5/8. E aí eu falo o seguinte, eu tenho que achar MMC. Mas nem sempre eu preciso. Olha só o que eu vou fazer aqui. Se eu multiplicar a primeira fração, ambos os termos dessa fração por 2, olha o que acontece. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Olha lá, consegui fazer com que os denominadores ficassem iguais, tá certo? Então 1/4, gente, é equivalente a 2/8. Isso que eu fiz é exatamente calcular o MMC, tá certo? Só que eu fiz de uma maneira diferente, só para a gente entender como é que é esse mecanismo, tá bom? E agora eu posso adicionar as frações na medida em que elas possuem o mesmo denominador 8. 2/8 mais 5/8, isso é igual a 2 mais 5, 7/8. Tá certo? Então o gasto total foi 7/8. E aí a gente vai entender o seguinte agora. Eu ainda há pouco falei que a unidade era 4/4. Só que agora eu tenho uma nova fração que é 7/8. Então minha nova unidade será quanto? 8/8. Quem gasta 7/8 de uma quantia, ainda lhe sobra quanto? 8/8, que seria o total, menos 7/8. Olha quanto sobrou para o nosso amigo ali, nosso estudante. 1/8. Então, quanto é que sobrou para ele? 1/8 do total que ele tinha, que era 160. 1/8 de R$ 160 é igual a quanto? 1/8 vezes 160, isso dá quanto? 160 dividido por 8, não é isso? 1 vezes 160 sobre 8, tá certo? 160 dividido por 8, isso dá R$ 20. Ou seja, lhe sobrou, e essa é a nossa resposta certa, R$ 20. Viu, gente? Não é difícil. Acho que os problemas envolvendo frações é só a gente raciocinar um pouquinho. A gente precisa, claro, conhecer o conceito de fração, que a gente faz sem problemas. E o grande segredo é essa coisa do resto, tá certo? Eu vou gastar do que sobrou, do resto. É diferente se eu falasse. Um estudante possui 160, gastou 1/4, depois 1/6. E depois 5/6. É diferente. Tá certo? É um outro conceito, é uma outra situação, não é do resto, 5/6 do resto. Perfeito? Então, gente, R$ 20 é a nossa resposta certa. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.
Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil. E para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar a uma página. E nessa página, quando você clica em Quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.